Antes de mais nada, o que eu queria falar pra você é que não adianta nada você querer usar ferramentas se você não tiver um processo pessoal seu de organização. O que é um processo pessoal seu de organização? Pode ser que você queira implementar algum método de organização e de produtividade, ou que você agrupe diversas técnicas que tenham a ver com você, que atendam suas necessidades, mas que seja um processo pessoal seu. E uma técnica não pode bater contra a outra, senão vai ficar esquisito e vai só te atrapalhar. Eu tô falando tudo isso porque se você não tiver um método pessoal, você pode usar a ferramenta que for, que você não vai conseguir se organizar, porque ferramenta nenhuma faz milagre por ninguém. A ferramenta é justamente isso, é uma ferramenta de suporte para te ajudar a executar esse método pessoal que você tem, esse processo pessoal seu de organização. Eu não tô dizendo aqui que você precisa ter um método específico, eu vou falar só que você precisa ter um processo pessoal seu. Então, preocupe-se em desenvolver esse processo pessoal, as suas rotinas, como que você se sente bem organizando suas coisas. Eu utilizo um método chamado GTD, Getting Things Done, que foi inventado por um senhor chamado David Allen, que é americano. Eu já uso esse método há mais de uma década e funciona muito bem pra mim. A importância de usar um método específico, como por exemplo o GTD, é que ele te dá um caminho realmente a seguir. Então você pode usar um conjunto de técnicas de produtividade que seja muito bom, mas às vezes essas técnicas confundem, né? Porque são muitas coisas, uma bate de frente com a outra. No caso do método, não. O método é tudo amarradinho, funciona super bem. E no caso do GTD, é um método que permite que a gente tenha um sistema integrado de toda a vida e pra mim, pelo menos, funciona muito bem. Obrigada. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse método, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o livro base dele, que é a Arte de Fazer Acontecer. Vou deixar linkado em algum lugar aqui na tela pra você conferir. E aí, pra gente falar sobre ferramentas de organização, eu quero falar como eu lido no ambiente físico, assim, porque por mais que a gente queira digitalizar tudo e tenha muita coisa já em formato digital, a gente ainda tem que lidar com muito papel. A não ser que, é claro, você não lide com documentos assinados, cartão de crédito, dinheiro vivo, etc. Se for, não tem problema. Eu, pelo menos, eu lido ainda com bastante coisa em papel e eu também prefiro usar papel em algumas situações, então eu vou falar pra vocês duas ferramentas que eu uso que são fundamentais no meu dia a dia pra gerenciar o que tem a ver com papel. A primeira coisa é usar uma caixa de entrada, assim, uma caixa. Eu tenho aqui, essa aqui é a caixa da minha casa, que é onde eu tô filmando esse vídeo. É uma caixa que fica ali na entrada da minha casa, que todo mundo usa. Então meu filho, meu marido e eu, a gente chega em casa com coisas da rua, papéis, etc, etc, coloca nessa caixa de entrada. E aí, obviamente, que todos os dias eu tenho que esvaziá-la e endereçar as coisas que estão aqui pro lugar correto. Mas chegou conta, chegou boleto, chegou bilhete, chegou compra, chegou bilhetinho, trabalho da escola do meu filho, entra tudo aqui. Dessa maneira, por exemplo, se eu não tiver ainda endereçado o que tá aqui, eu sei que se eu precisar de alguma coisa, está agrupado aqui. Não tá uma coisa na cozinha, uma coisa na bolsa, uma coisa na mochila do filho, etc, etc. Junto com essa caixa de entrada, atrás dela eu deixo uma pastinha em L, onde eu coloco todos os boletos de contas a pagar, que tanto eu quanto meu marido pagamos, então ali fica agrupado o que tem que ser pago, fica muito fácil de gerenciar dessa maneira. Eu também insiro o vencimento das contas na minha agenda, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho também, que eu uso a agenda do Google, mas eu coloco tudo lá pra não perder de vista, porque tem contas que a gente tem que pagar, mas o boleto por algum motivo não chegou ou não tá no débito automático. Então eu coloco lá pra ter esse controle extra. Ainda falando sobre gerenciamento de ferramentas em papel, eu tenho sempre um caderninho comigo, esse formato pocket aqui. Eu gosto de Moleskine, mas você não precisa usar Moleskine, pode ser qualquer marca. Eu gosto de usar caderninho brochura, porque a espiral às vezes enrosca, e às vezes eu levo isso aqui comigo em bolsa pequena, no bolso da calça, enfim, é pocket mesmo. E pra que serve um caderninho desse? Pra anotar ideias, pra anotar considerações, pra anotar coisas que eu não posso esquecer de forma alguma que eu tenho que fazer. Eu não sei pra vocês, mas eu prefiro 1000 vezes anotar num caderninho assim do que digitar no celular. Eu acho super ok digitar no celular, às vezes eu saio de casa apenas com o celular, sem o caderninho, não tem problema, mas de modo geral no dia a dia eu gosto de ter meu caderninho sempre comigo, que eu prefiro escrever. O papel não acaba a bateria, eu acho mais gostoso escrever do que digitar, e é isso, então meu caderninho está sempre comigo. É claro que as ideias não morrem nesse caderninho, então uma vez por dia, ou no máximo a cada 2 dias, eu processo o que eu coloquei aqui de informações e passo pro meu sistema digital. E agora, legal, o que é esse sistema digital? Eu uso como ferramenta principal o Evernote. Eu uso o Evernote para arquivar referências, ou seja, coisas que não demandam ação, mas eu quero guardar como se fosse uma biblioteca pessoal de referência mesmo, de assuntos, textos legais que eu li, que eu quero guardar para consulta futura. Eu uso também o Evernote para colocar todos os meus projetos que estão em andamento e que não estão em andamento, então eu tenho ali uma pilha de cadernos para cada um desses tipos. Eu também uso o Evernote para gerenciar todas as minhas próximas ações, ou seja,
tarefas, coisas que eu posso fazer no meu dia a dia, tem um prazo ou não. E uso o Evernote também para gerenciar checklists, que são listas de referência que eu verifico diariamente, semanalmente, mensalmente, para fazer bem feito as coisas que eu costumo fazer, sim. Além do Evernote, uma ferramenta que é essencial no meu dia a dia é a agenda do Google. Na agenda do Google eu coloco tudo aquilo que eu tenho que fazer num dia ou num horário específico, entra lá. Isso já dá o cenário geral de cada um dos meus dias, porque eu consigo olhar para minha agenda e saber exatamente o que tem que ser feito naquele dia ou ao longo do dia em determinados horários. Eu não encaro a minha agenda como uma lista de desejos. Aliás, eu tenho aqui no canal um vídeo que eu falo sobre como planejar a semana e também tem uma resenha da agenda do Google se você quiser aprender a usar. Vou deixar esses links aqui em algum lugar para você verificar se você tiver interesse. Mas a agenda do Google traz realmente o cenário árduo aí do meu dia a dia. E aí nos intervalos dos compromissos na agenda, eu acesso as minhas listas lá no Evernote para trabalhar no que eu tenho para fazer lá, mas eu não saio da agenda enquanto eu não terminar o que eu tenho ali de coisas para fazer no dia. De modo geral, a minha boa prática é pela manhã já terminar tudo que tem na agenda e deixar o período da tarde para ir trabalhando no que tá nas outras listas. Mas é claro que o dia a dia não é ideal, nem sempre é assim, mas é a regrinha que eu tento seguir. Mais uma vez, a importância do seu processo pessoal. Outra ferramenta de organização que eu costumo utilizar é uma ferramenta chamada Mind Master, que serve para gerenciar mapas mentais. Então, toda vez que eu tenho que fazer algum planejamento de projetos pro meu dia a dia, ou se eu quiser fazer um planejamento geral mesmo, usando o mapa mental, eu uso essa ferramenta, que ela fica online e ela ainda sincroniza com uma outra ferramenta chamada Master Task, que eu tô testando, eu não uso assim para essas listas de coisas a fazer, mas se você tiver interesse, pode ser interessante aí para você fazer essa adequação. Outra ferramenta que eu também utilizo é o Trello. O Trello eu uso mais para a parte de planejamento editorial dos meus diversos conteúdos. Eu já falei aqui um pouquinho no canal como eu faço o calendário editorial do blog. Eu tô migrando aos pouquinhos pro Trello porque tem alguns painéis bem legais onde eu faço a catalogação dos conteúdos. Se você tiver interesse, deixa um comentário aqui embaixo que daí eu posso gravar um vídeo falando um pouquinho mais a respeito. Mas funciona muito bem pra mim porque eu consigo acessar esses painéis de qualquer lugar, estando com o iPad, estando com o telefone, estando com o computador. E aí eu consigo editar, criar scripts pros vídeos, pros conteúdos diversos. Funciona muito bem pra mim dessa maneira. E vale a pena falar que, por fim, eu uso também para referências assim o Google Drive, porque é a maneira mais fácil de compartilhar arquivos doc, ou seja, do Word ou planilhas no Excel que outras pessoas editem também. Para mim é a melhor maneira. Daí eu tenho uma estrutura bem organizadinha por passos, por assunto lá no Google Drive, daí eu compartilho com quem tiver que compartilhar, funciona super bem. Ai, Thais, mas são muitas ferramentas, você não fica confusa com isso? Não, gente, porque o que faz a gente não ficar confusa é ter um método, um processo pessoal. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Se você tiver um método seu, como eu uso o GTD, ou tiver um processo pessoal seu, não fica confuso, porque as ferramentas são o de menos. O que é importante é que cada ferramenta vai representar um acordo que você faz consigo mesmo, e o que você vai colocar em cada uma é diferente, você não vai se confundir nunca. Por isso tenha um método seu, um processo pessoal seu de organização, que as ferramentas só dão suporte. Confia em mim, confia em mim. E aí, por fim, só falando rapidamente sobre e-mails, mensagens, WhatsApp, etc. Para mim, os e-mails são simplesmente uma caixa de entrada. Então, da mesma maneira que eu faço anotações no meu caderninho, ou eu coloco coisas na minha caixa de entrada física aqui em casa, papéis, o que chega no meu WhatsApp, o que chega no meu Skype, nas caixas de mensagem no Facebook, no LinkedIn, e que entra de e-mail na minha caixa de e-mail são apenas mensagens que eu tenho que abrir e lidar e endereçar para o local correto. Não tem muito segredo como fazer isso. Eu já tenho vários posts no blog onde eu explico como eu faço. Vou deixar linkados aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas assim, eu tenho como regra pessoal esvaziar todas as minhas caixas de entrada a cada 24 ou no máximo 48 horas. E aí, esvaziando a caixa de entrada é muito mais fácil mantê-la vazia. E ter uma caixa de entrada vazia não significa simplesmente esvaziar a caixa porque é o melhor a ser feito, mas porque uma vez que você tem a caixa de entrada vazia, nada te pega de surpresa. Tudo que chegou até você, você já endereçou corretamente. E aí você consegue saber que todas as opções que você tem na sua agenda, nas suas listas de coisas a fazer, são um inventário completo de tudo que tem que ser feito. E aí você consegue fazer melhores escolhas com relação às suas prioridades. Esse é o meu sistema de organização atual, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo e não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal, porque assim você acompanha os próximos vídeos que vão ser postados aqui, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.